Olá, amigos. Falarei um pouco hoje sobre o Júlio Evola e a questão religiosa na obra do Evola. É uma coisa que, se a pessoa não entender o uso que ele faz de alguns termos em sua visão religiosa, ela se perde por completo, não só no significado, como também nas consequências da visão evoliana sobre religião e tudo mais. Bom, em algumas obras, como a Tradição Hermética, que é sobre alquimia, e sobre alquimia até uma obra excelente em diversos aspectos, porque ele fornece realmente fontes raras em alquimia, traduções muito boas e de obras raras, além de explicar também termos alquímicos de uma forma bem interessante, mas ele coloca ali alguns pontos de sua visão religiosa que são opostos à alquimia e também à, à maioria das religiões. Afinal, qual é a visão religiosa do Júlio Evola? Évola se dizia um pagão, né, que seguia os ideais e a espiritualidade romana, mas também era um grande admirador do sistema védico, e também chegou a fazer elogios à, à Jihad Islâmica. Na tradição hermética também, por exemplo, ele chega a elogiar o Sefer Yetzirah, que é um dos livros base do misticismo judaico. Mas, né, Évola tinha como ideal religioso que ele chamava de mentalidade indo-europeia. Então, ele é um autor bem influenciado pelo sistema védico e pela espiritualidade romana. A partir disso, ele desenvolve uma ideia, e isso é muito exposto na tradição hermética, nesse livro de alquimia, de que a disputa religiosa é baseada na tensão entre guerreiros e sacerdotes. Diz Évola que o ideal, né, do homem realizado, o homem integral, é o guerreiro sacerdote. É aquele homem que é o homem da contemplação, o homem da espiritualidade e o homem da ação, né? Então, isso foi até um ponto em que ele discordou do Guénon. Ele chegou a acusar o Guénon de ser excessivamente contemplativo, intelectual e de pouca ação. E o Guénon rebateu essas críticas, né? Falaremos um pouco mais disso até. Mas, primeiro, vamos entender aqui essa tensão que o Évola fala. Então, essa tensão de guerreiros e sacerdotes, ele também divide em masculino e feminino. Os guerreiros representam um ideal apolíneo, masculino, e os sacerdotes representam um ideal mais feminino, ligado então à deusa mãe, a toda aquela ideia que antropólogos explicaram, mas claro que de uma forma mais acadêmica e menos tendenciosa, né, como por exemplo Gilbert Durand. Mas, se você entender que guerreiro e sacerdote nessa linguagem do Évola são palavras que significam literalmente um guerreiro e um sacerdote, você vai se perder por completo. Ele coloca esses dois termos como ideais. Nisso, ele vai dividir as religiões como religiões de ideal sacerdotal, e aí ele inclui o cristianismo, o judaísmo. Tá? E quando ele fala em judaísmo assim, ele não está falando só do judaísmo rabínico tardio, mas da própria religião dos hebreus, né, da própria Torá de Moisés. E, então essas religiões seriam inferiores. Inferiores por quê? Porque buscam uma devoção a um Deus absoluto, e essa devoção é essencialmente feminina. Ao passo que, quando ele menciona o aspecto sacerdotal, desculpa, o aspecto guerreiro, ele quer dizer uma religião de ascensão,
uma religião de enfrentamento aos próprios anjos e guardas, né, dos deuses. Também isso está na tradição hermética. Ele vai citar aí diversos mitos de figuras da mitologia nórdica. Ele vai citar isso, tem relação ao, ao que é narrado em Gênesis sobre a árvore do bem e do mal. E seria o papel do guerreiro, então, enfrentar estas forças que guardam ali o conhecimento divino e alcançar a sua iluminação. E essa iluminação, no caso do guerreiro, seria a própria realização do seu Deus interior. Você tem uma espécie de potência divina, segundo Évola, que a força sacerdotal vai sufocar, ocultar, por sua devoção a Deus, ao absoluto, enquanto que o guerreiro ele enfrenta as forças divinas e nesse combate às forças divinas, o guerreiro realiza esse seu Deus interno e, digamos, fundido na própria divindade. Isso fez com que ele defendesse a sua forma de mão esquerda, a partir de conceitos védicos e também conceitos tântricos, né? Eu digo isso porque ele foi tomar uma ideia da tradição hindu, né, das correntes filosóficas, melhor dizendo até, presentes na Índia, identificou uma via que existe ali, que se tornou bem popular até no Ocidente a partir de orientalistas britânicos que foram iniciados no Tantra na Índia, principalmente em Varanasi, e tradutores também de textos tântricos antigos, que é o Vamachara. O Vamachara é traduzido normalmente como caminho de mão esquerda, e é assim que o Évola entendia. Então, o caminho da mão esquerda para o Évola, nessa visão, não seria como, por exemplo, grupos ocultistas entendem isso, como necessariamente um culto a demônios ou um culto a forças inferiores que os ocultistas lidam, mas sim como um caminho em que a pessoa não se rende a Deus pela devoção, mas pelo enfrentamento como um guerreiro. Isso está errado, né, porque no próprio conceito hindu, Vamachara não quer dizer necessariamente um caminho de mão esquerda, mas um comportamento alternativo, um comportamento inadequado. Esse comportamento é traduzido, por exemplo, na seita dos Aguri. Aguri quer dizer, em sânscrito, sem medo. Então, essa visão de mundo indiana entende que quando você rompe com todos os tabus e com todos os medos, você se aproxima da liberação, né, que é de moksha. Não que eles renegam a devoção, todos eles possuem práticas devocionais, tá? E não só as manifestações mais furiosas dos deuses hindus, como seguidores de mão esquerda aqui do Ocidente pensam, mas essa devoção toda é feita através de comportamentos que são tidos como abomináveis e assustadores pelos outros praticantes hindus, né? Então, o Aguri, por exemplo, ele anda pelas margens do rio Ganges, pega pedaços de cadáver humano e come. Eles fazem todos os tipos de coisas que as pessoas consideram abomináveis e tudo mais, não por um culto a forças inferiores na visão deles, né? E também nem porque assim estão enfrentando o absoluto, mas eles estão obtendo aí uma espécie de cristalização ao vencer os medos e os tabus. Isso segundo a visão indiana. Então reparem que esse ideal religioso do Évola
de colocar a via de mão esquerda, a via do guerreiro sacerdote, como um enfrentamento às forças divinas, não possui base nem naquilo que ele usou como inspiração. Eu vou explicar no próximo, porque esse aqui está muito longo. Dito isso, agora vocês conseguirão entender o que o Évola fala sobre o cristianismo, qual era a sua visão religiosa sobre o cristianismo e também a ideia que ele teve para a criação de uma nova religião. Évola considera o cristianismo como surgido de uma seita judaica, messiânica, então uma religião essencialmente feminina, sacerdotal e inferior. Mas ele acredita que como o cristianismo consegue chegar à Europa, ele absorve elementos do paganismo europeu e ali ganha uma faceta guerreira, né? Então, por um tempo, Évola identifica em algumas manifestações o cristianismo como as ordens de cavalaria, em algumas ideias do esoterismo cristão, uma forma de religião aceitável, né? Não pela essência do cristianismo, tá? Não pelos livros da Bíblia, tá? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, mas porque ao chegar na Europa, então, o cristianismo consegue absorver esses elementos da tradição guerreira presente nos mistérios gregos e romanos, na mentalidade dos escandinavos e assim por diante. Só que ele afirma que isso no cristianismo foi diminuindo cada vez mais até que o cristianismo se tornou uma, uma tradição degenerada novamente, né, segundo as suas palavras. Ou seja, ele nasce como um, um mistério sacerdotal, tá? O sacerdotal aqui não é só a figura do sacerdote, uma disposição mental, como eu já falei, é uma disposição feminina e devocional, né? Consegue ali então uma melhora pelo paganismo e volta a ser algo desprezível ao olhar evoliano, né, por seu caráter sacerdotal. Isso faz com que o Évola interprete, por exemplo, a polêmica dos guelfos e gibelinos como uma forma dessa tensão dos sacerdotes e dos guerreiros, né? Então ele toma o partido dos gibelinos e defende a forma gibelina porque ele tinha um ideal do religioso para a Europa em que o líder espiritual também seria um líder militar, digamos assim, né? E reformaria toda a religião europeia, né, o cristianismo presente na Europa, em uma, uma nova forma religiosa, uma religião guerreira sacerdotal e não mais apenas sacerdotal, né, da forma que ele enxergava o cristianismo. Como era um homem muito culto e também um autor com um estilo muito mais agradável que o do René Guénon, o Guénon tinha uma exposição um tanto tediosa e bem minuciosa, o, o Évola consegue muitas vezes prender o leitor, né, em uma linguagem que mistura uma forma que, né, dá para considerar brilhante, uma qualidade dele, uma forma que ao mesmo tempo erudita e, e muito prática, né? Não é aquela erudição que apenas lista as coisas, mas ele consegue usar essa erudição para convencer o leitor, prender o leitor em sua linha de argumentação. Ele faz uso dos mitos, ele interpreta os mitos segundo as suas ideias, sempre de uma forma muito cativante, principalmente para jovens, né? Os jovens, quando
começam a ler o Évola, logo ficam fascinados com essa visão e já se enxergam no meio dessa batalha. O problema todo é que essa visão do Évola é baseada numa distorção também do, das próprias fontes que ele utiliza. O Évola gosta de citar muito o Gita, aquele livro hindu, como uma afirmação da superioridade guerreira. Então ele vai utilizar ali vários versos. Um que eu lembro agora de cabeça é o terceiro canto, verso 8. Nyatan Kuru Karmatvan Karma Jayo Hi Akarmana Sharira Yatrapi Kate Na Prasidete Akarmana, que diz mais ou menos assim: faça o teu dever, a tua ação da melhor forma, pois o corpo, a vida não existe sem a ação. Ele usa esse tipo de coisa, por exemplo, no contexto de Arjuna ser um guerreiro, para afirmar a superioridade da ação guerreira, mas isso não tem base, nas próprias escolas dos Vedas, nas escolas hindus, que não enxergam a superioridade da via guerreira pelo fato de Arjuna ser um guerreiro, e também não entendem a ação como a ação guerreira, né? Entendem aqui em um contexto totalmente diferente, porque depois o próprio Gita vai explicar as várias formas de ação que envolvem o corpo, envolvem também a mente, e também o Bhakta Yoga, que é o aspecto devocional que o Gita considera o superior. Então ele omite essas partes e busca um foco na figura guerreira, né, a quem esses ensinamentos do Gita são destinados, né? E isso você não vai encontrar em nenhum comentarista indiano. Pode olhar aí nos comentários do Shankaracharya, do Ramanujacharya. O fato de Arjuna ser um guerreiro é apenas acidental, tá? Não é a essência da mensagem, e essa pseudo-tensão sacerdotal e guerreira é uma invenção do Évola, é uma criação da sua ideologia e não tem base védica, né? Dito isso, agora dá para compreender então o que o Évola pretendia como religião para o Ocidente. Ele chegou a sugerir até na juventude a implosão do Vaticano, né, por mais engraçado e doido que isso seja, e até impossível. Ele almejava um renascimento pagão, né? Não como esse neopaganismo que vemos por aí, né? O paganismo do século XX, XXI e tal. Ele abominava essas coisas, mas ele almejava o renascimento dessa espiritualidade romana que de uma linhagem indo-ariana, que também só existia na cabeça dele. E essa espiritualidade resolveria todas as degenerações do Ocidente. Então, por exemplo, quando ele fala da degeneração do mundo pós-iluminista, e isso atrai, né, muito a atenção de católicos ou de conservadores, ele não está falando ali só dos problemas do iluminismo. Ele está dizendo que o iluminismo é uma consequência da própria essência do cristianismo, né? Então, a transformação religiosa que Évola defende, ela é uma busca para transformar, e como ele percebeu que seria praticamente impossível destruir o cristianismo, mas transformar a própria essência do cristianismo. Aquilo que ele diz que ocorreu quando o cristianismo chegou na Europa, o cristianismo foi transformado por elementos do paganismo do mundo indo-europeu, mas não de uma forma suficiente, né, para durar.
ele advoga que seja feito agora de forma definitiva, de modo de que a essência sacerdotal do cristianismo não consiga novamente derrotar o aspecto guerreiro da mentalidade indo-europeia, que é masculina, solar, apolínea e, portanto, superior. É muito importante compreender isso, porque, por mais incrível que pareça, há, né, pessoas que tentam conciliar o cristianismo, o catolicismo, com a ideia do Évola. Quando uma pessoa faz isso, ela quer dizer o seguinte: olha, eu sou cristão ou católico apenas por uma conveniência externa, mas eu considero o cristianismo como essencialmente inferior e algo que a sua essência deve ser desprezada, né, e substituída por um outro ideal, uma outra visão de mundo que afeta a religião como um todo. Nesse caso, né, vocês podem perceber que, embora o Évola afirme de um modo muito retórico, impressionante, de que ele representa um ideal primordial, né, assim como o Guénon também fazia, na verdade ele não, não deixava de ser um autor moderno. Moderno em que sentido? Moderno porque as ideias que ele formulou, como eu falei aqui para vocês, não eram ideias presentes nas tradições antigas ou na tal tradição primordial que foi inventada pelos perennialistas. São ideias que foram desenvolvidas com, com o tempo, inclusive nas próprias influências modernas que o Évola teve, como Otto Weininger, foi muito influente no Évola, e também possuía ideias parecidas, né? Era um judeu que se odiava por ser judeu, inclusive ele se matou, e fez um livro em que ele critica não só os judeus, mas como a própria essência da mentalidade hebraica, e isso com certeza, né, bate também com o cristianismo. É muito importante compreender isso tudo para que a pessoa, por exemplo, desiludida com o mundo pós-iluminista, desiludida com o mundo moderno, não veja na ação do Júlio Zévola uma escada para a salvação ou para consertar alguma coisa. Não deixa de ser um autor essencialmente moderno e, por exemplo, nas próprias discussões que ele teve com René Guénon via carta, isso fica muito claro, tanto em relação ao Guénon como em relação ao Évola. Os dois ali defendiam princípios que foram gerados, né, pelo próprio mundo que eles almejavam combater. E, então, o caso do Guénon defendia os princípios maçônicos que ele considerava pré-iluministas, mas que ele não percebeu que eram princípios que geraram o iluminismo. As críticas que ele faz ao Levi, você percebe ali que ele faz uma crítica à vulgaridade do Levi, não à essência dos ensinamentos do Levi. E com Évola a mesma coisa, né? Ele é uma espécie de refinamento de ideias já do romantismo, do pan-germanismo, de Wagner e, e assim por diante, em que de uma forma retórica, muitas vezes bem erudita, ele tenta passar como uma ideia muito tradicional, uma ideia de reconstrução de um mundo que existiu e se perdeu.
mas a essência disso tudo, né, aponta então para um, um ideal, né, digamos, de destruição do, do cristianismo, e daquilo, né, que ele considera também como a essência perversa judaica, e vai envolver também elementos raciais e tudo mais, que são aspectos até que com certeza trataremos algum dia. Um abraço.